Olá, meus amigos, tudo bem? Então, de volta aqui dentro do direito penal e hoje nós vamos falar de um assunto muito, mas muito importante mesmo, que é o dolo. Tá? Dolo é um dos assuntos muito relevantes dentro do direito penal, a gente tem que prestar muito atenção neste tema, tá? Então vamos começar aqui, só relembrando então, aí nós estamos vendo na lousa, que crime é fato típico, ilicitude e culpabilidade. E dentro do fato típico, nós temos 4 elementos: a conduta, o resultado, nexo de causalidade e a tipicidade. E dentro da conduta, nós já vimos a conduta por ação, conduta por omissão, omissão penalmente relevante, a questão do garantidor, né, assuntos extremamente importantes. Então, o que a gente pode falar agora? Né? Aqui nós vamos tratar do dolo, e aqui eu vou fazer toda uma estrutura, né? A culpa, o préter-dolo, e dentro do dolo, claro, eu estou colocando aqui os mais famosinhos, né? O dolo direto e eventual, nós vamos ver outras espécies, e dentro da conduta os seus elementos, isso será estudado mais adiante, né? Então, o que é a culpa, sua estrutura e as modalidades, negligência, imprudência, imperícia, e por fim, o famigerado préter-dolo, né? O préter-dolo. Então, aqui está a estrutura só para a gente visualizar dentro da ideia de conduta, tá? Então a conduta tá aí pra gente e vamos então entrar no dolo, no estudo do dolo de fato. Então, quando nós estudamos as teorias, né, a teoria mecanicista, finalista, teoria social da ação, etc., foi estabelecido que o que é adotado atualmente como regra é a teoria, né, da conduta, a finalista, né? Então, o dolo, na teoria finalista, ele passou da culpabilidade e passou a integrar aí a conduta, né? Então ele migra, ele vem da culpabilidade junto com a culpa e ele passa a ser analisado como um elemento estrutural da conduta. Então isso é importante a gente ter em mente, que ele no checklist, né, como eu sempre falo, para detectar se houve um crime ou não, a gente faz um checklist analisando todos esses elementos. Nós estamos ali no fato típico. Então, ele migra do último elemento, da culpabilidade, onde se afere a capacidade de compreensão do indivíduo, e ele vem para a conduta, para dentro do fato típico, como a gente pode ver aí na lousa, né? Então, o dolo, ele é um elemento fundamental. Dolo, culpa e préter-dolo, né? Para que haja crime, a gente tem que ter conduta ou dolosa ou culposa ou préter-dolosa, né? Então, onde que o dolo está previsto? Lá no artigo 18 do Código Penal. E está mais ou menos assim, ó: disse o crime, né? Disse o crime doloso quando o agente quis, né? Ou seja, ele desejou conscientemente o que? O resultado. E o que está entre parênteses aí eu acrescentei para facilitar a visualização de vocês, né? Ele quis o resultado, depois nós vamos ver as teorias aí, ou assumiu o risco de produzi-lo. Produzir quem? O resultado. Então, o que nós temos aqui na própria lei? Nós temos aqui que o crime doloso ou o agente deseja a produção do resultado. Lembrando, fato típico, ele é composto por conduta, nexo, resultado, tipicidade. Então, resultado é um elemento do fato típico. Então, aqui, olha só. É doloso quando o agente quis, né, o resultado, ou ele assume a possibilidade que esse resultado aconteça, e obviamente se ele permite que o resultado aconteça, ele é indiferente à ocorrência do resultado. Então, a previsão legal aqui, artigo 18, o inciso ali, ó, o inciso 1, né? Primeiro inciso do artigo 18 traz a previsão do crime doloso ou do dolo. Então vamos dar uma olhada no conceito. Olha lá, dolo, vamos pegar pedaço por pedaço. É a vontade livre. Livre por quê? Porque não há nenhum tipo de coerção sobre o indivíduo. Para que o crime seja caracterizado como doloso, para que a gente verifique o dolo, a gente tem que constatar
que não há nenhum vício de vontade com relação ao agente do crime. Então, dolo é a vontade livre e consciente, ou seja, é a vontade de uma pessoa com capacidade de compreensão. Ela não está enferma, né, mentalmente, não tem desenvolvimento mental incompleto ou retardado, nos termos da lei, ou até mesmo no caso do inimputável por menoridade. A imputabilidade, ela é estudada lá dentro da culpabilidade. Então, o que significa a pessoa consciente? Significa que ela tem capacidade de compreensão, né, e de autodeterminação com aquela conduta que ela está realizando. Então, dolo é a vontade livre e consciente dirigida a realizar ou aceitar realizar a conduta prevista no tipo penal incriminador. Ou seja, é realizar ou aceitar realizar a produção do resultado, porque o resultado é sempre a consequência daquela conduta prevista numa norma penal. Né? Nós temos as normas penais não incriminadoras, como já estudado, e as normas penais incriminadoras. Então aqui nós estamos falando dos crimes em espécie. Então quando eu falo lá, subtrair para si, para outra em coisa alheia móvel, que é a descrição do tipo de furto, o que seria então praticar o furto? Por vontade livre e consciente, o agente do crime realiza essa descrição típica e alcança um resultado. Qual é? A diminuição patrimonial de uma vítima. Né? Então lá, segundo César Roberto Bittencourt, dolo é a vontade de realizar o tipo objetivo orientada pelo conhecimento de suas elementares no caso concreto. Né? Então, o dolo, ele é um elemento subjetivo do tipo, ele está na psique da pessoa. O dolo é um elemento que está interno dentro da parte psicológica do indivíduo, como nós vamos ver já já. Então, o dolo ele não é um elemento objetivo, ele não é um elemento externo, né? Ele é um elemento subjetivo do tipo. Quando a gente estuda crimes em espécie, a estrutura de cada crime, então analisa lá, previsão legal, tipo subjetivo, tipo objetivo, né? Consumação, tentativa, qualificadoras, majorantes, assim que se estuda um crime em espécie, né? Cada um dos crimes. Então, quando nós falamos, vamos estudar o elemento subjetivo do tipo, é analisar o quê? Quais modalidades nós temos de condutas, dolosa, culposa ou preterdolosa em cada crime. O homicídio, por exemplo, prevê modalidade dolosa e modalidade culposa. Né? Já o roubo, podem procurar, abram o artigo 157 do Código Penal, vocês não encontrarão a modalidade culposa do roubo. Né? Ups, por negligência, imprudência e imperícia eu roubei. Não existe isso. Então aqui, o elemento subjetivo do tipo, o dolo está dentro dessa ideia de subjetividade aí do tipo. Então, vamos dar uma olhada lá. Qual é a estrutura do dolo? Então, ele tem um primeiro aspecto, que é um aspecto intelectivo. Né? Neste momento, o que acontece? Claro, aqui pessoal, nós estamos analisando frame a frame, pedaço a pedaço. Depois eu vou mostrar isso para vocês. Que na prática, quando a pessoa, dependendo do crime que ela vai praticar, a gente não observa isso ponto a ponto. Isso acontece de uma única vez. Então, ó, o que é o momento intelectivo? A gente vai prever o objetivo que ele pretende atingir, ele vai selecionar, ele vai vislumbrar quais meios ele vai utilizar e ele vai ponderar sobre os efeitos colaterais necessários e prováveis decorrentes desse meio, ou seja, as consequências, o que vai acontecer caso ele continue agindo. Então, ele prevê, né, ele seleciona os meios e ele pondera as consequências. Então, mais ou menos o seguinte, se alguém nasce a ideia na cabeça da pessoa de tirar a vida de uma outra pessoa, então primeiro ela vai prever o objetivo. Pô, vou matar o Radegondes. No segundo momento, tá, vou matar de que forma? Ele vai, né, buscar os meios ali, tudo dentro da cabeça dele. E aí ele vai ponderar, poxa, né, se eu atirar, se eu enforcar, se eu esfaquear, se eu envenenar, eu vou chegar no resultado aí, qual? O resultado morte daquela pessoa, tá? Então é assim, ó lá, consciência, conhecimento, representação e finalmente eu vou atuar. Essa é uma sequência psicológica, é uma sequência subjetiva, né? Então ó lá, no momento intelectivo eu vou prever o objetivo, prever os meios e prever o efeito da minha conduta, tá? É isso que está lá. E o segundo momento,
né, lá depois do momento intelectivo, depois que eu transitei por esses três aspectos, aí eu vou analisar o momento volitivo, ou seja, previ os objetivos, previ os meios e previ as consequências, e aí eu vou agir ou não. Aí vem o momento de decisão, de atuar ou não atuar. Isso é chamado de movimento volitivo, né? Ou seja, eu decido agir quando é um crime por ação, como nós já estudamos, ou eu desejo não agir, produzindo uma omissão penalmente relevante, uma omissão que pode ser punida criminalmente, como por exemplo a omissão de socorro. A omissão de socorro é a decisão diante de certas circunstâncias que estão previstas no artigo 135 do Código Penal, decido não agir, simplesmente não vou agir, e aí eu vou produzir o resultado. Então tem uma pessoa lá ferida, uma criança perdida, extraviada, etc., e aí eu passo por aqueles elementos, né? Eu vou prever o objetivo, os meios, tal, quer saber? Deixa a criança aí, né? Não vou estragar meu domingo. Né? Pô, quem pariu o Mateus que o embale, né? Sei lá, algo desse gênero. Estou exagerando aqui, óbvio. Né? Então, aí eu vou passar por esses dois momentos, o intelectivo e o volitivo. Tá? Então, ó lá, eu aceito, eu concordo, eu quero, eu faço a adesão, né? O agente vai, então, resolver agir. Esse é o roteiro, né, dentro do dolo, que, obviamente, como eu disse alguns minutos atrás, isso às vezes acontece numa fração de segundos, tá? Então, seguindo, ó lá, a finalidade, né? Lembra? Nós estamos falando de teoria finalista da conduta, então a gente tem que analisar o quê? A finalidade, olha lá, é a antecipação mental de um fato, é a vontade de sua realização. Então, eu tenho um fim, né? Olha lá, eu vou fazer indagações. Diante de qualquer fato é possível se perguntar por quê. Então, o que causou o resultado, né? Olha lá, o Radegondes morreu porque ele foi atingido por um projétil. Então, eu tinha a finalidade de destruir a vida daquela pessoa e eu utilizei o meio, né, disparo de arma de fogo, um objeto pérfuro contuso e tal. E por qual razão, né? Olha lá, porque Radegondes morreu porque Childerico, né, os nossos personagens aí, resolveu matá-lo. Então, tá aí o elemento de finalidade, né? Tá lá, tá, a finalidade tá aí. O que causou e por quê? O porquê a pessoa foi alvejada tá dentro da ideia de finalidade, de previsão, de antevisão. Eu quero tirar a vida daquela pessoa lá e aí eu coloco em curso a minha conduta para alcançar esse resultado, tá? Então isso aí é a finalidade. Tomar uma aguinha aqui. Joia. Seguindo, então. Vamos lá. Olha lá. É um processo, como eu disse, psicológico, é um planejamento. A finalidade nasce ali dentro, né, da cabeça da pessoa, lá, no momento intelectual, como nós já vimos, eu vou ter a previsão do objetivo, previsão dos meios, previsão das consequências, e aí eu decido agir. Tudo isso está dentro da ideia de finalidade, e como eu sempre gosto de fazer formulazinha matemática, porque a gente memoriza melhor, né, esses processos mnemônicos, formulazinha, finalidade é igual a previsão mais a vontade de realizar o fato. Finalidade é a previsão, mas a vontade de realizar o fato. Momento intelectivo, momento volitivo. Aí eu vou ter a finalidade prevista aí na teoria finalista da ação, diferente da mecanicista, como nós já estudamos, tá? Então, seguindo, olha lá, formas de finalidade. Então eu tenho o dolo, né? Eu posso agir pautado pelo desejo direto de alcançar aquele resultado ou pela culpa em sentido estrito, quando eu não observo o dever de cuidado, o objetivo que a gente deve, a forma como nós devemos agir em sociedade, né, é de maneira cautelosa, mas aí esse é um assunto para a culpa, nós estamos por enquanto estudando o dolo. Então, ou eu vou ter a finalidade mediante dolo, ou eu vou ter a finalidade mediante culpa, ou até mesmo pelo preterdolo, que é dolo mais culpa, como veremos mais à frente, tá? Então, seguindo, as teorias sobre o dolo, né? Então, existem 3 teorias aí construídas pela doutrina que buscam explicar, né,
E nós vamos ver o que está adotado ali no nosso Código Penal. Então a primeira delas é a chamada teoria da vontade, ou teoria clássica. Ela leva em consideração apenas a vontade consciente de praticar aquele resultado, né? É a vontade dirigida à produção do resultado. Ela leva em conta única e exclusivamente isso. Quando a gente fala na primeira parte do artigo 18, né? Ele quis o resultado, olha lá, tá a teoria da vontade. Se vocês voltarem aí a aula alguns minutinhos ali atrás, lá no artigo 18 eu coloquei, lembra que eu falei, ó, tô colocando em parênteses as teorias aqui para facilitar o estudo de vocês. Mas agora nós estamos dissecando aqui as teorias. Então na primeira parte do artigo 18, inciso 1, a gente tem ali inserida a teoria da vontade, né? Ela está falando especificamente da vontade. E com relação à representação, olha lá, é a segunda teoria, ocorre dolo toda vez que o agente, prevendo o resultado como possível, continua a agir. Ou seja, nessa segunda teoria, basta a previsão, né? A representação seria o quê? A previsão de que se ele continuar agindo, o resultado pode acontecer, independentemente da vontade, tá? Então, esta aqui é a segunda teoria, a teoria da representação. E aí, por fim, nós temos a chamada teoria do consentimento ou do assentimento. Olha lá. Dolo é igual a representação mais a vontade de agir. Né? Ela é a previsão que se eu continuar agindo eu vou alcançar o resultado, e efetivamente eu coloco em prática através da minha vontade. Então eu previ que se eu continuar agindo eu vou alcançar o resultado, e aí eu coloco em andamento, em curso, a minha conduta pela minha vontade, eu vou alcançar o resultado, né? Nós temos aí a teoria do assentimento, quando eu assumo, né, o risco de alcançar aquele resultado que é previsto, né? Então eu estou prevendo, né? Então eu assumo o risco de alcançar aquele resultado, é a teoria então do assentimento, né? Ou do consentimento, beleza? Então lá no artigo 18, primeira parte nós temos a teoria da vontade, segunda parte nós temos a teoria do assentimento, quando ele assume o risco de produzir o resultado. Vamos ver isso aí já. Então, olha só. Espécies de dolo. Vou falar de algumas espécies. Tem várias. Se vocês abrirem aí os livros de doutrina, vocês vão encontrar várias espécies de dolo. Mas eu vou aqui tratar das mais importantes, tá? Vou cuidar aqui das formas mais importantes do dolo. Então vamos lá. Dolo direto. O dolo direto é aquele lá, é a vontade livre e consciente dirigida à produção do resultado naturalístico. Quero matar o Radegondes, né? Pego uma arma, pego uma faca, pego uma corda, uso as próprias mãos, eu uso veneno, enfim. Eu vou usar algum instrumento que tenha a aptidão de destruir a vida de alguém, porque eu quero e porque eu desejo a produção do resultado. Isso é o chamado dolo direto, tá? Então, dolo direto, a vontade livre e consciente dirigida à produção do resultado, que no caso do homicídio é um resultado naturalístico, tá? Depois a gente vai ver isso daí. Então, dolo direto é o dolo clássico, é aquele eu quero, eu vou chegar ao resultado. O dolo eventual. O dolo eventual, ele está ligado à teoria do assentimento, ou seja, aqui no dolo eventual é quando eu assumo o risco da produção do resultado. Ora, por que ele é diferente do direto? Porque se eu desejasse diretamente, ele seria o direto. No eventual, eu simplesmente sou indiferente à produção do resultado. Eu sei que se eu prosseguir na conduta, eu posso chegar àquele resultado. E mesmo assim, né, de forma indiferente, eu continuo agindo e eu vou produzir aquele resultado. Então imaginem que eu tenho uma chácara e aí naquela chácara eu tenho arma longa, sei lá, uma escopeta, um fuzil, e eu resolvo efetuar disparos num alvo que eu coloquei a uma certa distância. E eu sei que logo atrás daquele alvo tem uma
uma trilha, uma passagem ali que eventualmente é utilizada por pessoas, tá? Então eu sei disso. Eu estou ali efetuando meus disparos quando eu percebo, né, a distância ali, um vulto vindo, provavelmente caminhando por aquela trilha que está passando atrás do meu alvo, fora da minha propriedade. Ora, se eu continuar efetuando os disparos, fazendo o seguinte, dane-se, né? Eu estou sendo o quê? Indiferente à produção do resultado. Eu simplesmente penso o seguinte, olha, eu não quero matar a pessoa que está lá não, mas se ela está passando atrás, azar é o dela, entendeu? Eu vou continuar aqui a minha diversão e vou continuar aqui atirando. Então, isso é o chamado dolo eventual. Da mesma maneira que dois indivíduos vão praticar o roubo, um está armado e o outro não. Aquele que vai com alguém para uma cena do crime, sabendo que aquela pessoa está armada, e se eventualmente aquela pessoa armada acaba atirando numa vítima, por ele ter assumido a probabilidade que isso acontecesse, foi indiferente a isso, ele pode responder pelo dolo eventual. Tá? Então, quando for abordada a questão da culpa, aí eu volto novamente no eventual para comparar com uma das espécies de culpa que nós temos no sistema. Mas nesse momento é importante guardar a questão do dolo eventual, é quando eu assumo o risco da produção do resultado. Eu vou falar de novo, eu não desejo diretamente o resultado. Eu antevejo o que pode acontecer, porém eu sou indiferente. Então, vamos colocar o seguinte, aqui lembrem da expressão danou-se, né? Aliás, perdão, dane-se, né? Não é danou-se, é dane-se, tá? Então, se pegar, pegou, tá? Outra modalidade de dolo é o dolo de dano. É quando eu, de fato, atinjo efetivamente o bem jurídico tutelado. Eu vou danificar o bem jurídico tutelado. Não estou só colocando em perigo, como nós vamos ver. Aqui, eu efetivamente, o meu dolo é sim de atingir efetivamente o bem jurídico tutelado, tá? Então, meu dolo de matar, meu dolo de subtrair coisas, o meu dolo de restringir a liberdade de alguém. Então, eu estou atingindo, eu quero o desejo efetivamente atingir o bem jurídico tutelado ali, que está posto dentro da dinâmica daquele determinado crime. Crime contra a vida, crime contra a integridade física, crime contra a liberdade, crime contra o patrimônio. Então são bens jurídicos que podem sofrer dano. E aí, do outro lado, eu tenho o dolo de perigo, né? O dolo de perigo. Aqui, o meu desejo não é produzir o dano. O meu desejo é pôr em risco o bem jurídico tutelado. Como, por exemplo, os crimes contra a periclitação da vida e da saúde. No Código Penal, nós temos ali um capítulo dedicado a esse tipo de crime, né? Periclitação da vida, perigo de vida para outrem, né? Então, se eu tenho um passageiro dentro do meu carro e eu saio dirigindo, a gente vê às vezes em filme, né? Tem um filme clássico da década, acho que é a década de 80, né, que é o Highlander, né? Então tem lá o vilão do filme, ele põe uma pessoa dentro do carro e sai costurando na direção de caminhão e a pessoa desesperada ali do lado, ou seja, ele está pondo em risco a vida ou a saúde daquela pessoa. Então por isso é chamado crime de dolo de perigo, tá? O dolo genérico. O dolo genérico é aquele dolo que não tem nenhuma finalidade específica agregada a ele. Não tem nenhuma finalidade específica agregada a ele. É simplesmente o dolo sem que tenha... Veja, toda conduta dolosa tem uma finalidade, mas algumas têm uma finalidade específica, né? A gente vai identificar isso nos tipos penais. Se vocês abrirem aí o artigo 171, que é o estelionato, vocês vão encontrar a seguinte expressão lá: com o fim de, com a finalidade de, com o objetivo de, com o fim de, está no 171, aí sim, o dolo ele está imbuído de uma finalidade, mas aí no caso, né, é uma finalidade específica. O dolo genérico, ele não tem uma finalidade específica. Já o dolo específico, sim, que é o do artigo 171, que eu acabei de falar, e tantos outros artigos que vocês vão encontrar essas expressões, com o fim de, com o objetivo de, com, né, o motivo de, então tá lá a finalidade especial. Então, dolo genérico, né, e o dolo específico. Dolo genérico e dolo específico, tá? É o que nós temos aí
no sistema. E aí nós temos o dolo chamado dolo geral aqui, eu preciso gastar um pouquinho mais de tempo para explicar. O dolo geral é o seguinte, o agente ele vai agir, só que assim, imaginando que ele já produziu o resultado, ele reitera, ele produz uma nova conduta, que esta segunda conduta é que vai produzir o resultado. Então imagine que eu quero matar alguém e na beira de um penhasco eu bato na cabeça dessa pessoa e ela cai. Eu acreditando que ela já tivesse morrido, eu pego essa pessoa e jogo do penhasco. Só que quando ela está caindo ali, tem a ponta de uma pedra na borda do penhasco, ela bate com a cabeça naquela pedra e morre. Ou ela cai no mar, viva ainda, e lá ela morre afogada. Né? Um exemplo muito notório disso, assim, acho que todo mundo conhece o caso dos Nardoni, né? daquela família que a acusação foi de que eles estrangularam a garota, cortaram a tela de segurança da casa, acreditando que ela tivesse morta lá pelo estrangulamento, arremessaram a menina pela janela e ela caiu ainda viva, né, no chão, isso por testemunhos de pessoal do prédio lá, funcionários, que a criança ainda estava viva e ela acabou morrendo, não pela esganadura, mas pelo traumatismo craniano decorrente da queda. Então, esse é o chamado dolo geral. Tem um certo engano aí, tem um certo erro, né? Porque eu acredito que eu produzi o resultado na primeira conduta e eu acabo produzindo o resultado em razão do segundo momento que eu produzo e aquela segunda situação é que vai levar de fato ao resultado pretendido no início, tá? Então, isso é chamado de dolo geral. Cuidado para não confundir com o genérico, hein? Cuidado para não... geral, genérico. São dolos diferentes, tá? O genérico não tem nenhuma finalidade especial agregada. O geral é essa renovação de conduta, que é a segunda conduta que acaba produzindo o resultado. E por fim, o chamado dolo de segundo grau, ou de resultado paralelo, ou com efeitos colaterais, né? Esse tipo aqui de dolo é o seguinte... Imaginem que eu tenho um desafeto e eu sei que aquela pessoa está num avião, está num barco, né, um cruzeiro ou um barco de passeio aí, dessas escunas com um monte de gente, e eu pretendendo atingir e matar aquela pessoa, o que eu faço? Eu vou lá e coloco uma bomba na aeronave ou no barco. E o que acontece? Quando essa bomba explode, para matar aquele meu desafeto, muito provavelmente as outras pessoas... Bom, se for um avião, provavelmente a aeronave vai cair e a chance de todo mundo morrer é muito grande. Se for num barco, é provável que algumas pessoas até sobrevivam, mas o que vai acontecer? Nós teremos aí um efeito colateral enorme. Eu quero atingir uma pessoa e eu acabo aí, né, como resultados paralelos, aquele meu objetivo inicial, como resultados paralelos eu acabo atingindo aí um tanto de outras pessoas. Isso é chamado então de dolo de segundo grau, é quando eu tenho esse efeito colateral, tá? Então, e aí, olha lá. Aí o árabezinho aí, apareceu uma questão. Qual a diferença entre desejo e dolo, né? Lembra que eu sempre falo assim, a gente não pode vulgarizar, principalmente no direito penal, a gente não pode vulgarizar o significado das palavras, os significados no direito penal. Bom, no português, obviamente, os significados não podem ser relativizados, mas no direito penal especificamente, uma palavra ela pode mudar completamente, né, a consequência. Pode ser que aquilo que antes não era crime, né, a palavra agregada já vai transformar aquela situação numa conduta prevista no tipo penal. Então, qual é a diferença entre dolo e desejo? Olha lá. O dolo, o agente quer o resultado delitivo como consequência da sua própria conduta. E no desejo, o agente espera o resultado delitivo como resultado da conduta de outra pessoa. Então, o dolo ele vai decorrer da minha vontade e da minha atuação. Desejo pode ser que assim, pode ser que eu tenha o dolo de matar uma pessoa e leve isso até o final, mas pode ser que eu tenha simplesmente o desejo que uma outra pessoa realize isso, tá? Então, o fato de eu desejar, isso está na minha cabeça, dentro do meu intelecto, da minha parte, do aspecto subjetivo,
Eu posso aqui estar pensando nesse momento que eu quero que alguém não exista mais, sei lá. E isso não quer dizer que eu vou ser responsabilizado criminalmente pela morte daquela pessoa se alguém executar. Né? A gente sabe disso. Infelizmente, no mundo, tem pessoas que desejam a morte da outra, né? Isso só está no plano mental dela, ela não vai sofrer nenhuma consequência. Agora, aquele que agiu com dolo e colocou em prática a conduta, esse sim será responsabilizado. Tudo bem? Aqui, a diferença entre eles, captaram? Joia! Então, pessoal, com relação ao dolo, era isso que eu tinha aí para falar com vocês. Espero que tenha sido interessante e até uma próxima. Um grande abraço aí para vocês.